Projeto de lei quer que toda a cidade paulista tenha pelo menos 2 médicos para cada 1.000 habitantes. Um outro projeto prevê a criação de um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Cidades com mais de 50.000 habitantes devem ter clínicas para diálise. É o que prevê outro projeto de lei em tramitação na Assembleia. O Jornal da Assembleia começa agora. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Vamos direto ao plenário, Juscelino Kubitschek, de onde fala ao vivo o repórter Mauro Friesman. Mauro, boa tarde. Qual a pauta dos trabalhos de hoje, Mauro? Olá, Sérgio Everton. Olá, Raquel Santos. Boa tarde a vocês. Olha, definida a eleição estadual, a expectativa é bastante grande em relação à pauta de votações daqui para frente aqui na Assembleia Legislativa. A sessão ordinária começa daqui a pouco, a partir das 2h30, entre 2h30 e 4h30, apenas para os pronunciamentos dos parlamentares sobre temas livres na tribuna. São os assuntos de interesse de cada mandato. Enquanto a sessão se desenrola, a partir das 15 horas acontece o Colégio de Líderes. É a reunião dos líderes das bancadas partidárias e lá os parlamentares devem definir a agenda de trabalhos desta semana. Sérgio, Raquel. Ok, Mauro, dos 94 deputados estaduais eleitos em São Paulo, quase 1/3 é novato. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Viviane Cesarino. Viviane, boa tarde. Oi, Raquel. Boa tarde para você, boa tarde a todos. 33 novos deputados estaduais foram eleitos e começam a trabalhar a partir do ano que vem aqui na Assembleia Legislativa. Eles vão atuar junto aos 61 parlamentares que foram reeleitos. O PT foi o partido que teve mais renovação, com 6 novos deputados estaduais. São eles Luiz Fernando, Barba, Luiz Turco, José Américo, Marcialia e professor Auriel. O PSDB terá 4 novos nomes a partir de 2015. Celino, Vaz de Lima, Luiz Fernando Machado e Coronel Telhada. Muitos partidos têm, então, 2 novos representantes. O DEM terá Gil Lancaster e Pastor Cezinha, o PMDB Léo Oliveira e Cássio Navarro, o PRB Jorge Wilson Xerife Consumidor e Wellington Moura, o PSD Marta Costa e Coronel Camilo, o PR Marcos Damásio e Ricardo Madalena, o PSC Pastor Celso Nascimento e Márcio Camargo, e tem também vários partidos que elegeram um novo deputado. O PV elegeu Trípoli, o PSB Caio França, o PPS Fernando Cury, o PP Delegado Olim, o PEM Paulo Correia Júnior, o PSOL Raul Marcelo, o Solidariedade Alexandre Pereira, o PCdoB Átila, o PTN Igor Soares, o PSL Gileno e o PHS Clélia Gomes. Sérgio, Raquel. Ok, Viviane. E a eleição de domingo, olha, deu muito trabalho para os departamentos de limpeza das prefeituras. Jeremias Gomes, boa tarde. Quanto lixo foi recolhido em São Paulo nesse domingo, Jeremias? Muito lixo, viu, Sérgio? No estado inteiro teve até mutirão para recolher tanto lixo. O Serviço de Limpeza Urbano da cidade de São Paulo recolheu 250 toneladas de lixo eleitoral. Foram 4.000 agentes trabalhando em 3 turnos direto para deixar São Paulo livre dos santinhos de papel. A maior parte deste material, cerca de 150 toneladas no centro da cidade. Sérgio, Raquel. Ok, Jeremias, o projeto em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo determina que toda a cidade paulista tenha, no mínimo, 2 médicos para cada 1.000 habitantes. A iniciativa do deputado de criar o projeto introduz um novo conceito de distribuição de médicos. Em cidades acima de 20.000 habitantes, deverão ser respeitados o mesmo critério de 2,5 médicos também por distritos. A Organização Mundial de Saúde recomenda o mínimo de 1 médico para cada 1.000 habitantes. No Brasil, temos em média 1,8 médicos para cada 1.000 brasileiros, índice abaixo de países desenvolvidos como o Reino Unido, Portugal, Espanha e outros. O Sindicato dos Médicos não tem dúvida que a proposição do deputado é a melhor possível. O que existe, de fato, é uma péssima distribuição destes profissionais no Estado. Na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos aí um número bastante relevante de médicos, são cerca de 55.000 médicos na cidade,
com uma população estimada de 11 milhões de habitantes, e temos aí uma relação de aproximadamente 200, 220 habitantes por médicos. Na própria cidade de São Paulo, existem regiões na periferia que não têm um médico para cada 1.000 habitantes. E algumas regiões da periferia que não têm médicos residentes. O deputado Gerson Bittencourt fala da importância e do benefício que a lei pode trazer para melhorar o atendimento, principalmente em municípios cujo índice chega a 0,75 médicos para cada 1.000 habitantes. Esse projeto foi pautado através de vários debates que nós fizemos na Comissão de Saúde, que eu participo, de audiências públicas e também daquilo que o governo federal estava apresentando no programa Mais Médicos. E ele visa fundamentalmente redistribuir os médicos no estado de São Paulo. Nós temos uma média relativamente satisfatória, 2,5 médicos no universo de 1.000 habitantes, mas o nosso problema no estado de São Paulo é que esta proporção ela é muito concentrada nas grandes cidades, nos grandes centros e em algumas cidades menores, mas mais desenvolvidas. Vamos a informações do trânsito em São Paulo. Você vê aí imagens ao vivo da Marginal Pinheiros. Neste primeiro plano, você vê os motoristas que vão sentido rodovia Castelo Branco. E do lado oposto, os motoristas que seguem para a zona sul da cidade. Trânsito intenso, mas fluindo normalmente, sem complicações. O sol aparece entre nuvens hoje. Aqui na capital, a temperatura chega aos 25 graus. Vamos ver como fica o tempo no interior do estado. Em Campinas, tempo nublado e a temperatura sobe, a máxima é de 28 graus. Em São José dos Campos, os termômetros marcam 20 graus. Em Sorocaba, a previsão é de tempo nublado, a máxima chega aos 27. Em Ribeirão Preto, céu encoberto e tempo bem quente, máxima de 30 graus. A seguir, projeto prevê a criação de um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho. Veja os detalhes depois do intervalo. Até já! Projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa prevê a criação de um serviço especializado em segurança e medicina do trabalho na administração pública direta e indireta de São Paulo. Na hora do almoço, a cozinha do restaurante pega fogo. E hoje, panelas e liquidificadores têm companhia por aqui. São os equipamentos que medem a temperatura e o nível de barulho no ambiente de trabalho. Essas medições de ruído e de temperatura, que garantem o bem-estar e a saúde de quem trabalha numa cozinha, por exemplo, são cuidados que fazem parte de um programa de segurança e medicina do trabalhador. De acordo com uma lei do Ministério do Trabalho, toda empresa privada precisa se preocupar com isso, mas na administração pública não existe a mesma obrigatoriedade. A parte de segurança do trabalho, ela está numa portaria 3.214 de 1978 e ela está regulamentada atualmente em 36 normas. Na norma número 1, ela diz o seguinte, que toda empresa que tenha funcionários CLT, ou seja, empresa privada, pública, estatal, desde que você tenha funcionário CLT, tem que ter todos os procedimentos de segurança do trabalho. Um projeto de lei do deputado Ramalho da Construção, do PSDB, quer estender o direito de trabalhar em segurança para todos, inclusive para os funcionários de cargos de confiança. O projeto exige a criação do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho na administração pública estadual, direta e indireta. O trabalhador do setor privado, ele é diferenciado do público, mas eles trabalham do mesmo jeito, então a cobrança é a mesma, por que não para eles também? O trabalho desta empresa, que oferece os exames médicos, começa bem antes do funcionário chegar ao consultório. O engenheiro Gustavo, aquele que entrevistamos no começo da reportagem, vai até os locais de trabalho e avalia risco por risco. Depois, um relatório enorme de prevenção é elaborado. A médica tem acesso a essas informações e aí examina os pacientes. Sempre a gente faz admissional, periódico, que depende da idade, do grau de risco, pode ser anual ou bianual, demissional, mudança de função, depende do grau que vai aparecer
para a gente. É super importante porque garante a segurança do trabalho de todos os funcionários públicos, projeto que já existe em níveis nacionais, em algumas prefeituras, foi aprovado aqui na casa por unanimidade, sofreu o veto do governador, talvez por falta de orientação da assessoria. Falamos com o governador Geraldo Alckmin e o projeto está voltando aí agora por indicação do próprio governador. Espero que por esses dias o projeto esteja aprovado e que nós possamos aplicar isso para os funcionários públicos do Estado. Vamos falar um pouco mais do resultado da eleição de domingo. O número dos votos brancos e nulos para o Senado foi o maior da história em São Paulo. Mauro Friesman. Raquel, esses números chamaram muito a atenção. Olha, aqui em São Paulo, onde José Serra, do PSDB, venceu Eduardo Suplicy, do PT, o índice de votos brancos e nulos chegou a 26,2%. Em mais da metade dos estados brasileiros, pelo menos 1 em cada 5 votos para senador foi branco ou nulo, ou seja, 20%. O menor índice foi em Roraima, 10,4%. Os especialistas dizem que isso acontece porque a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão prioriza os cargos executivos, ou seja, presidente e governador. Sérgio, Raquel. Ok, Mauro. E a Assembleia Legislativa de São Paulo vai ter pelo menos 5 deputados ligados diretamente à área de segurança. Jeremias, quem são eles? Sérgio, além do deputado reeleito Fernando Capês, do PSDB, que é procurador de justiça licenciado, a Assembleia vai ter outros 3 ex-policiais militares e 1 policial civil licenciado. O coronel Paulo Telhada, do PSDB, o coronel reformado da PM Álvaro Camilo, do PSD, o ex-coronel da PM Edson Ferrarini, do PTB, e o delegado afastado Antônio Diolim, do PP, que dirigiu a divisão anti-sequestro e trabalhou no DHPP, o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa. Sérgio, Raquel. Ok, Jeremias. E 5 vereadores da Câmara Municipal de São Paulo se elegeram deputados estaduais. Vamos falar agora ao vivo com a repórter Ana Kaline. Ana, quem são eles? É isso mesmo, Sérgio. A partir do ano que vem teremos 5 vereadores aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eles teriam mais 2 anos de mandato, mas deixam a Câmara Municipal e passam a integrar os quadros do Legislativo paulista. São eles: o coronel Camilo, do PSD, o atual presidente da Câmara Municipal, José Américo, do PT, também coronel Telhada, do PSDB, Marta Costa, do PSD e Trípoli, do PV. É importante lembrar que 1/3 dos 55 vereadores da cidade de São Paulo disputou um cargo nestas eleições. Além de cadeiras na Assembleia Legislativa, disputaram também lugares na Câmara dos Deputados em Brasília e também 2 vereadores foram candidatos ao governo do Estado, Laércio Benco e Gilberto Natalini. Sérgio, Raquel. Ok, Ana, vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Vemos aí imagens ao vivo da Avenida Paulista. Neste primeiro plano, os motoristas que seguem no sentido Paraíso, trânsito fluindo normalmente, sem nenhuma complicação. Do lado oposto, os motoristas que vão no sentido Consolação também não enfrentam nenhuma complicação. Vamos saber como fica o tempo agora à tarde em mais cidades do interior e também no litoral do estado. Em Santos, o sol aparece entre nuvens e a temperatura chega aos 29 graus. Em São José do Rio Preto, tempo bom e calor, 32 graus. Em Mogi das Cruzes, a temperatura chega aos 27. Em Piracicaba, a temperatura máxima chega aos 29 graus. Você vai ver depois do intervalo. O projeto em tramitação aqui no Parlamento Paulista prevê que todas as cidades com mais de 50 mil habitantes tenham clínicas para diálise. A gente conta todos os detalhes depois do intervalo. Não saia daí. Só uma retificação, nós dissemos hoje aqui no Jornal da Assembleia que são 33 novos deputados, mas na verdade são 32 novos deputados aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O PMDB é o partido que elegeu mais deputados estaduais nas assembleias legislativas pelo país afora. A repórter Ana Kaline tem mais informações. É isso, Ana? É isso mesmo, Sérgio. O PMDB continua sendo o maior partido do país.
Eu falava agora que o PMDB tem o maior tempo de televisão e isso ajuda também a manter esse número. Só no Brasil são 142 parlamentares, deputados estaduais eleitos pelo PMDB. Aqui foram 5 eleitos, 3 reeleitos, Itamar Borges, Jorge Atto e Caruso. E 2 novos nomes passam aí a completar essa bancada do PMDB, que são Léo Oliveira e Cássio Navarro. Pelo país, ainda nas assembleias, falando das assembleias legislativas, o PT foi um dos partidos que mais perderam cadeiras. Passou de 149 parlamentares para 108. Aqui em São Paulo, a bancada também encolheu. Este ano são 22 deputados, até o final do ano, na verdade, para encerrar essa legislatura. A partir do ano que vem, a bancada do PT terá 14, ou seja, perdeu 8 cadeiras. E tem um dado também muito interessante. A partir do ano que vem, a Câmara dos Deputados em Brasília bate um recorde de novos nomes desde 1998. Dos 513 deputados federais, 198 nunca exerceram um mandato como deputado federal. Isso é muito interessante. Sérgio, Raquel. Ok, Ana, obrigada. Todas as cidades com mais de 50 mil habitantes devem ter clínicas para diálise. É o que prevê um projeto de lei em tramitação aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela é silenciosa. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas podem estar com a doença nos rins e não sabem. As principais causas são a hipertensão arterial, infecção urinária, pedras nos rins, reumatismo, diabetes, nefrites, medicamentos e drogas. Por isso, a prevenção é a melhor maneira de evitar a doença renal. No estado de São Paulo, mais difícil do que ser submetido ao tratamento é conseguir uma vaga para ter acesso a ele. A carência de clínicas de diálise é muito grande, principalmente nos municípios. Aqui no Brasil tem de 15 a 20 milhões de pessoas com problema no rim. Se você não cuidar desse problema no rim, desse entupimento nos rins, você vai acabar descobrindo que o rim parou e você termina numa hemodiálise, uma clínica de diálise. E é aí que entra um problema. Se você, infelizmente, chegou ao ponto de precisar de uma diálise, no Brasil existem muito poucas clínicas. Nos Estados Unidos tem 5 mil clínicas. No estado de São Paulo tem 200, 300, não chega a 300. Então nós temos uma deficiência, uma falta de clínicas de hemodiálise no Brasil e no estado de São Paulo, brutal. E esse projeto de lei vem bem a calhar, que é o seguinte: a cada 50 mil pessoas eu tenho que ter um centro de nefrologia e de diálise para atender aquela comunidade, para atender quem já precisa de hemodiálise e principalmente para prevenir que outros acabem precisando e porque não tiveram a oportunidade de se prevenir. Pelo projeto da deputada Célia Leão, o Estado deve instalar e manter clínicas com profissionais, equipamentos e instalações físicas para atender pelo menos 50 pacientes por dia em cidades com mais de 50 mil habitantes. Nada mais justo que os nossos municípios com mais de 50 mil habitantes possam ter também um centro, e não precisa ser grande, para atender os pacientes daquela região bem lindeira ou então do seu próprio município. Por isso o nosso projeto de lei visa atender, porque são milhares de pessoas, lamentavelmente, que no estado de São Paulo tem esse problema renal e precisa da hemodiálise. Vamos a mais informações do trânsito em São Paulo. Vemos imagens ao vivo da Marginal Tietê, do Rio Tietê, ali neste primeiro plano. Você vê aí os motoristas que vão sentido Castelo Branco e do lado oposto os motoristas que seguem sentido rodovia Ayrton Senna. Trânsito bastante intenso, mas sem pontos de congestionamentos. Confira a previsão do tempo para mais cidades do interior de São Paulo. Em Franca, os termômetros marcam 30 graus. Em Bauru, a temperatura máxima chega aos 29 graus. Em Limeira, a temperatura chega aos 28. E em Marília, a máxima prevista é de 29 graus. Por hoje é só. O Jornal da Assembleia termina aqui. Não perca às 2h30 da tarde a sessão plenária transmitida ao vivo aqui na TV Assembleia. E você pode rever as reportagens da edição de hoje do Jornal da Assembleia pela internet. Basta acessar o site www.al.sp.gov.br e clicar em redes sociais. Uma boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde. Até amanhã.